Bora lá, galera. Mais uma segunda-feira na nossa velha rotina. Seguimos os nossos estudos, certo? Mais uma vez, não é recomendação, nada de call, certo? Nunca vou falar que compre aqui ou venda aqui. E para não termos umas delongas, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer um panorama bem rápido e prático aqui, certo? O pessoal que já me acompanha já sabe, já tem noção. Vocês estão vendo que eu estou com um gráfico aqui já aberto, né? Do WinFoot, para quem não conhece, é o mercado futuro lá fora. E eu tenho aqui do Dow Foot, né, que é o dólar lá fora, a moeda do dólar, né, em forma de contrato, que eu costumo acompanhar, certo? E fazer alguns panoramas, alguns estudos. E quem me acompanha já sabe que algumas vezes eu costumo fazer uma explicação para entender o cenário. E se vocês observarem, que eu já expliquei em vídeos anteriores também, eu estou aqui no gráfico diário, né, o Infut, que é o índice, se vocês observarem, presta atenção, isso aqui é o contrato futuro lá fora. Vocês podem escutar muito isso aqui, é o contrato lá fora, certo? E nós temos aqui dentro, que é o nosso IBOV, né? Nosso querido Ibovespa, nossa cesta de moedas, né? Que brasileiras, que nós temos bancos, nós temos mineradoras, metalúrgicas, farmacêuticas, um monte. Só que as que mais pesam aqui no nosso Ibov, pessoal, é bancos, aí no caso nós temos Bradesco, nós temos Itube, nós temos também outros cenários também, que é Ambev, nós temos Vale, nós temos Petro, certo? Nós temos Banco do Brasil. São as mais conhecidas, as mais queridas também, e a que mais pesa no Ibov. Então, em contrapartida, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado aqui dentro, e eu tenho um mercado lá fora. Percebam a semelhança, certo, pessoal? Disso aqui, né? Para vocês terem a noção do que é que eu estou falando. Se atentem a esse cenário, tá vendo? Dentro desse pequeno movimento aqui, o que é que eu tenho, né, que me dá uma semelhança com o mercado aqui dentro? Olha, eu tenho um movimento de alta, eu tenho um movimento de baixa, que é a correção, e eu tenho mais um movimento de alta. Ou seja, vou marcar aqui em vermelho. Aliás, eu vou colocar aqui em círculo, né, em vermelho. Esta região, no momento, precisa ser rompida. Beleza? Pronto. Captou essa ideia aqui do contrato? Pronto, show de bola. Eu vou vir para o IBOV. E o que é que nós temos no IBOV? Praticamente, né, o mesmo cenário que eu mostrei para vocês. Vou pegar aqui esse quadrante, certo? O mesmo cenário do contrato futuro lá fora. E o que é que nós temos aqui? Vamos fazer o mesmo processo. Nós temos um movimento de alta, nós temos um movimento de baixa, nós temos um movimento de alta. Ou seja, o mesmo movimento está sendo replicado. Se está sendo replicado, eu entendo que o cenário é o mesmo. Se vocês entenderam este cenário, o que é que eu entendo então de contrapartida? Eu vou tornar a frisar isso aqui. Vou colocar aqui em branco, né? Todo este cenário. Epa, é branco, meu amigo. Branco. Então, eu vou pegar todo esse cenário aqui, certo? E entender o quê? Se eu tenho, pessoal, o dólar, né? O dólar aqui, futuro, tá vendo aqui? Vou marcar aqui em vermelho na cestinha, né? Para vocês entenderem. Se eu tenho aqui o dólar, bora, meu amigo, vermelho. Se eu tenho o dólar aqui, e ele está fazendo, né? Movimento de baixa, certo? Seguindo uma reta. Então, o dólar, eu tenho em contrapartida o quê? O meu mercado lá fora, que é o contrato futuro do índice, né? Eu tenho o que? Ele subindo. É uma paridade, pessoal. Eu vou colocar aqui em verde. Então, eu tenho o que? Uma paridade. E sendo assim, o meu querido IBOV, certo? Que eu mostrei para vocês aqui, meu querido IBOV, que ele é semelhante a, ao contrato, né? Futuro lá fora. O que é que ele faz? Ele segue o IFUT, correto? Ou seja, se eu tenho aqui o dólar em queda, eu entendo o quê? Que eu tenho o meu IFUT, né? Que seria o Ibovespa praticamente lá fora subindo. E sendo assim, eu tenho também o meu Ibovespa lá aqui dentro, né, das cestas que eu falei para vocês, como o Petro, como o Vale, subindo também. Então, eu entendo um pouco desta paridade. Sendo assim, o que é que eu posso entender do cenário global, né? No caso, se eu tenho esse cenário, eu vou procurar saber quais operações eu vou fazer. E seguindo esse racional de paridades, pessoal, né? O que, é que eu vejo já para resumir tudo? Ao invés de eu ficar olhando
ações por ações, que nem eu já expliquei para vocês. Exemplo aqui, um Porto Seguro, Movida, né? Prio, Ambev, Local Web, enfim. Isso vai me tomar muito tempo, porque existem muitas ações no mercado. E da mesma forma que eu sempre explico para vocês, né? Olha o Ibov, olha o movimento, o que é que está fazendo, está de alta, né? Está em baixa, está lateral, certo? Eu olho aqui, ó, o mesmo processo. Eu tenho o ICON, eu tenho o IEX, eu tenho o IMOB, pessoal, IFNC, o IMAT, o IFIX e as Small Caps. Essa aqui eu mais acompanho, né? Essas aqui, por quê? O ICON, da mesma forma que nós temos o IBOV, o ICON é o índice, né, de comércio. Então, tem Magalu, tem Lojas Renner, tem, sei lá, Centauro, nem sei se está com outra nomenclatura, mas enfim, todo o cenário de comércio está aqui. Então, ao invés de ficar olhando ação por ação, eu venho aqui e olho o seguinte cenário. O que é que analisando esse gráfico, né, que vocês estão vendo aqui, eu dando zoom e diminuindo, está no gráfico semanal. Eu posso mudar para o gráfico diário, certo? Posso mudar para o gráfico mensal, enfim, anual, mas alguns que eu costumo acompanhar é o semanal, né? Eu tenho uma visão melhor, eu consigo dar um zoom, ver os movimentos. Então, aqui no Icon segue para todos os gráficos também, pessoal. O que é que eu vejo aqui, de uma forma explicativa, no Icon? O que é que está mostrando? Ele fez um cenário, certo? Não sou eu, sou o mercado. Fez um cenário de alta, fez uma correção, e para quem já sabe, ele vem casar em pontos específicos. Então, em regiões específicas, ou seja, ali utilizando o Fibonacci 50%, 61, né? Que é essa ferramenta aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa ferramenta aqui. E como eu utilizo isso? De uma forma bem básica, pessoal. Se eu estou tendo um movimento, né, de alta, eu quero saber, por exemplo, em que ponto, por exemplo, o mercado pode retornar, né? Geralmente, para quem utiliza o Fibonacci 50%, né? Ele pode coincidir aqui. Aí tem outras regiões, tá vendo? Tem aqui 50%, tem a região de 61,8, né? A gente coloca aqui mais embaixo. E tem a região de 76,4, né? É a última retração ali do Fibonacci. Então, eu entendo que o mercado pode chegar nessas regiões e replicar a última perna, né? Replicar a última perna, coincidentemente, poderia dar ali. Então, eu entendo que se eu não comprei nesta região aqui de baixo, certo? Se eu não comprei aqui, aqui em cima é que eu não compro, pessoal. Aqui é uma região já que eu procuro efetuar uma venda, certo? Então, geralmente, o Fibonacci ele casa essas regiões. E caso queira acrescentar, né, no seu potencial de confluência de informações, beleza, eu estou vendo que eu vou dar um zoom melhor aqui, para vocês observarem, certo? Acho que assim fica melhor. Eu estou vendo que eu tenho uma ferramenta aqui de Fibonacci, então eu entendo que dentro deste movimento, certo? Dentro deste movimento aqui, o que é que o mercado fez? Ele saiu de uma região de baixa, certo? Uma região de preço, fez esse movimento expansivo e veio fazer uma correção onde, eu vou marcar em vermelho, né? Que coincidentemente bateu onde? Bateu aqui, ó, bem aqui, região de 50% de Fibonacci. Beleza, e o que é que eu tenho mais aqui que casa com as confluências, não apenas o Fibonacci, ou para quem utiliza uma média móvel, enfim, o que é que eu tenho aqui que coincide, pessoal? Eu tenho regiões, uma coisa que eu sempre bato no ponto. Eu tenho regiões específicas, que é, eu tenho defesa aqui anterior, certo? Se vocês observarem, tenho preços anteriores que defendem essa região, tenho preços aqui, certo? Então, assim, não só o FIBO, mas eu tenho preços anteriores. E agora, o que é que o mercado está fazendo? O mercado está fazendo um movimento agora de alta. E como nem sempre sobe em linha reta, se vocês observarem, possa ser, não sou eu o mercado, ele tende a travar nessa região. Por quê? Porque dentro deste outro movimento aqui, vou marcar neste outro quadrante, dentro desta região, vou marcar aqui, deixa eu ver em branco, para vocês observarem. Aí dentro deste outro movimento aqui, tá vendo? Esse quadrado branco, ele pode fazer outra retração de 50%. Ou seja, se ele está chegando aqui, eu posso possivelmente jogar um FIBO e conseguir descobrir algumas regiões aqui, ó, nessa região, que o mercado tende a fazer o quê? A bater nesses pontos e fazer outro movimento. É sempre assim, pessoal. É sempre assim.
e aqui tende a parar e aqui segue outros movimentos, né? Aí replica essa última perna. E de por que isso? Porque nem sempre o mercado vai subir ou vai descer em linha reta. Se vocês observarem, nesse movimento aqui, né, a forma que eu estou explicando aqui, pessoal, serve para todo tipo de gráfico, todo tempo gráfico, entendeu? É sempre o mesmo racional. Então, dentro deste quadrante, o mercado subiu, não subiu? Ele saiu desse ponto aqui, certo? E foi até esse ponto aqui, beleza. Só que ele não vai subir em linha reta, não vai para o alto e além infinito. Ele precisa fazer uma correção para se tornar um mercado saudável. Ou seja, ele sai da região de preço, compradores, e os vendedores agridem essa região, certo? Que existe pontos atrás, e eles vendem, eles realizam seus lucros e jogam o mercado lá embaixo, né? Até melhoram a questão do seu preço médio e tornam a comprar novamente em que? Regiões específicas, né? Eu já falei para vocês. E agora, qual é o próximo movimento? O próximo movimento, de acordo com o mercado, ou, a depender do tempo gráfico e do movimento, né, da agressão, ele pode tanto replicar toda essa perna aqui inteira do semanal, como fazer seus pequenos movimentos e fazer suas correções, sempre em movimento de ondas, tá vendo? E vai seguindo sempre o racional, sendo assim de alta, ou ele simplesmente pode fazer, né, os seus movimentos de baixa. A gente precisa entender o movimento que ele está fazendo, pode fazer muito bem isso aqui, ó. Aí volta para essa região aqui, novamente, faz mais o que? 50%, e vai fazendo seus movimentos de baixa. A gente precisa entender que tempo gráfico está e que racional o mercado está nos mostrando. Beleza? E qual é o ponto mais específico? Eu já falei aqui de com e todo esse racional aqui da explicação serve para o IEX, né, que é das elétricas, sai de imobiliários, sai para o banco. Eu vou pegar até um exemplo do que aquilo que eu estou falando. Ou seja, se eu estou olhando o mercado aqui, eu quero comprar um banco, eu quero vender, mas vamos seguir que a gente quer comprar, hipoteticamente, beleza? Uma compra hipotética. Eu estou vendo que o cenário aqui do IFNC, que é o índice dos bancos, o que é que ele está me mostrando aqui? Ele está me mostrando esse movimento aqui. Ó. Vou pegar todo este movimento, certo? Aí fez esse movimento de correção, não chegou em pontos específicos exatamente, então tem uma linha de preço aqui que eu faço em meus estudos, não chega sempre exatamente, pessoal, o mercado é soberano. Mas enfim, vamos lá. Seguindo todo esse racional, e agora eu tenho o quê? Um movimento de alta. Beleza? Olha o movimento. Eu vou tirar isso aqui e vou fazer só esse quadrante para vocês observarem. Peguem, se atentem só a isso aqui, para vocês verem como funciona ou não funciona. Todo esse quadrante, beleza. Agora eu vou pegar como exemplo um banco. Eu vou pegar um banco líquido. Por exemplo, eu vou pegar aqui Bradesco. Né? Eu tenho muitos ativos aqui que faço os estudos, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, Bradesco. Observe que eu estou no IFNC ainda, certo? E observe este movimento aqui, se ele não é semelhante ao do Bradesco. Observe o mesmo movimento. Embora o banco do Bradesco, certo, esteja vindo em movimento praticamente quase lateral nesse quadrante, mas o movimento atual, ele se assemelha, né, ao que eu falei para lá. Aqui, ó, o movimento do Banco do Bradesco. Ele é semelhante ao índice do IFNC, né, que é o índice dos bancos que eu falei para vocês. Só que o que é que acontece? É aquilo que eu sempre digo. Ao invés de ficar calhando banco por banco, ação por ação, você pode vir aqui e acessar o índice geral. Então você já tem uma noção. Então, se chegar, por exemplo, em uma região específica, que nem eu digo lá para o pessoal, ó, pessoal, está chegando em determinado ponto, dá para fazer alguma coisa, né? Aí o pessoal já fica atento. De por quê? Eu só gosto de comprar em regiões. Se o movimento ele sai da região de preço de baixa e eu não comprei, eu não vou comprar lá em cima, não vou comprar no meio do movimento, né? Meio do movimento e nem lá em cima. Eu vou aguardar a melhor região. E quando se trata de melhor região, pessoal, se ele sai desse movimento aqui expansivo, pronto, eu já perdi o bonde. Então eu vou aguardar o quê? A correção. E aqui tem alguns pontos, ok? Ah, tem um canal de alta, né? Para quem gosta aqui, tem um canal de alta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aguardar ele chegar nessa região, né? No fundo do canal, porque eu tenho travas de preço aqui e eu tenho travas de preço aqui. Beleza, o que é que eu poderia utilizar mais como confluência de informação? Ah, eu posso utilizar, por exemplo, aqui
a ferramenta Fibonacci, né? Pegar todo esse movimento, se for o caso, e aí aguardaria, né, chegar na região dos 50% do Fibonacci. É simples, espera aqui, ó. Espera aguardamente, sem pressa, então com calma. E aguardo chegar nessa região. Chegando nessa região, aí eu tenho que tomar uma posição. É o quê? Se for o caso, né, agredir na compra para carregar para longo prazo. Primeiramente, pessoal, aqui a gente não fica fazendo swing trade, day trade o tempo todo. O nosso foco aqui é montagem de carteira, né, estudo a longo prazo, em busca de dividendos e aumento de patrimônio. Então, chegando nessa região, eu vou ter que tomar uma posição de agressor. Por quê? Eu não vou comprar, certo, lá em cima, né? Eu não vou comprar topo, justamente com o risco de fazer todo esse movimento aqui, né, de queda, porque alguém falou, porque alguém indicou. Então, seguindo o nosso racional, eu sempre vou querer comprar em pontos específicos. Por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo de Banco do Brasil, né? Bradesco. Bradesco. Vou pegar aqui, que é um exemplo do Banco do Bradesco. O Banco do Bradesco já perdeu o bonde também, para quem não comprou, certo? Então, dentro deste cenário, eu posso muito bem vir aqui, jogar a ferramenta de Fibonacci. Beleza, show de bola. Eu sei que dentro dessa região, aqui dos 50% de Fibonacci, certo? Eu tenho um preço aqui dos 14,06. Então, o que é que eu faço nesse momento? Nada. Eu espero, né, ele fazer o seu movimento que ele está fazendo aqui. Se por acaso ele for para o alto e avante, beleza, eu perdi o bonde, mas eu prefiro aguardar ele fazer seu momento de correção e, quiçá, voltar nessa região. Chegando nessa região, aí beleza, né, eu vou juntar todos os pontos, né, qual é a agressão de venda que ele está vindo, se eu tenho pontos anteriores, e aqui eu já mostro para vocês. Tenho trava de preço aqui, tenho trava de preço aqui nessa região. E aqui, se vocês perceberem, tem um acúmulos, né? Troca de lotes, ou seja, eu tenho compradores e vendedores defendendo essa região. Então, essa região aqui informa que é uma região muito importante para eu tomar alguma posição. Então, esse racional segue para todo tipo de ativo, certo? Para quem quiser acompanhar, para quem quiser estudar, beleza? A agressão, pessoal, se vocês observarem, eu vou falar de forma rápida, você já pode perceber, se eu tenho agressão compradora, eu preciso, né, que aqui é os candles brancos e os candles pretos. Mas digamos, né, vou utilizar o mesmo racional aqui, né, que eu tenho agressão compradora, são o quê? Candles verdes robustos, né, informando que eu tenho compradores ativos. Só que em determinado momento, os compradores eles começam a enfraquecer, ou seja, começam a formar aqueles pavis enormes, né? São as defesas. E aí chega em determinadas regiões de resistência, para que acredito que muitos conhecem. E aí o que é que acontece? Quem comprou aqui embaixo, pessoal, quem comprou aqui embaixo, que impulsionou todo este mercado lá para cima, realiza todo o seu lucro, certo? E aí vem o que? Os vendedores fazer a ponta contrária, ou seja, vem agredindo na venda. Então eu preciso disso aqui para saber onde mais ou menos ele vai parar. Ou seja, no 50% ali de Fibonacci, se for o caso, né, 50%, ou 61, ou 76, para que chegando em determinada posição, o mercado ele faça o que ele enfraqueça, certo? Da mesma forma da ponta compradora, formando o que? Seus pavis, né? Formam seus pavis, que isso aqui forma o que? Defesa. Ou seja, quem vendeu lá em cima já começa a realizar aqui na parte de baixo. Ou seja, quem compra, vende. E quem vende, compra, pessoal. É seguindo sempre o mesmo racional. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, manda para cá, certo? Que a gente estuda junto, é sempre estudo. Aqui não tem nada de recomendação, não tem nada de call. É sempre baseado para a gente estudar e é sempre a longo prazo. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.